Vamos começar uma série de lives. E hoje é dia 3 de janeiro de 2024 e essa é a primeira live de devocional. O propósito é fazer 30 dias de live, né? Pra gente agradecer o quanto Deus é bom. Então essa live vai ficar salva. Amém? E hoje nós vamos começar uma leitura do livro de Marcos, porque eu gosto bastante da forma com que Marcos escreve a Bíblia. Então nós vamos fazer uma leitura dele até dar os 30 dias. Então nós vamos de hoje até dia 3 de fevereiro, todos os dias, 5 e 10. Hoje não deu certo os 5 e 10, mas amanhã vai dar, tá? E é isso, a gente vai começar orando. E que Deus possa falar com você. Se você entrou por aqui por acaso, continua nesse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra para o seu coração. Amém? Vou estar orando aqui por vocês e para que Deus possa ministrar o nosso coração nesse primeiro dia de live. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a Tua presença aqui na minha casa e na casa nessa pessoa que está assistindo. Que os anjos do Senhor possam adentrar na casa de cada lar, de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. E que possa cercar essa pessoa, Pai. E que possa destronar, Pai, qualquer armadilha de Satanás forjada para esse dia. Porque nós já estamos começando o dia na Tua presença, Te buscando. E eu creio, Pai, que a Tua palavra vai falar conosco. Que o Senhor possa revelar muito mais do que palavras, mas que o Senhor possa revelar o profundo do seu coração, Pai, escrito, Pai, neste livro, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos capacitar, que a Tua presença, a Tua paz, o Teu amor esteja dentro de nossos lares, dentro do nosso coração, da nossa mente, Pai. Que qualquer mente de confusão, de qualquer pessoa que estiver assistindo essa live agora, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Que ela venha ter uma paz para esse dia, que ela venha ter uma mente produtiva, uma mente organizada, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Pai, cada filho representado por cada lar, Pai. Que o Senhor venha proteger as nossas crianças. Que o Senhor venha proteger os nossos maridos, Pai. Que o Senhor venha proteger, Pai, as nossas empresas, Senhor. Que os anjos do Senhor nos cerquem todo momento, Pai. Nos livrando de todo perigo, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, revelar a Tua palavra nessa live. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai, nessa live. Porque ela pertence a Ti. Eu entrego a minha boca, a minha mente e tudo que é em mim para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E aí nós vamos estar lendo um capítulo e aí depois eu vou lendo o resto nos outros dias. Tá? No primeiro capítulo vai falar sobre a mensagem de João Batista, né? Que é bem famosa, onde tudo começou. Vai dizer assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse que eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. E o profeta também escreveu: alguém está gritando no deserto, prepare um caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo, anunciando a mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante que eu, e eu não mereço a honra de abaixar e nem desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma cidade pequena na região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer para ele como uma pomba. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois o Espírito Santo fez
com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. E ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Eu vou ler um pouco e aí eu explico, para depois não ficar tão extenso a explicação. Aqui começa o início de tudo, né? João Batista, desde o princípio, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, João Batista também foi gerado no ventre de Isabel. E ali eles tinham um chamado, os dois, né? Para que pudesse, um preparava o caminho e outro veio para nos salvar, nos resgatar. E aqui João Batista estava dizendo que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. E ele também dizia que o arrependimento, a preparação do caminho para que Jesus entre na sua vida, o primeiro passo é arrepender dos pecados. Porque quando a gente quer Jesus na nossa vida, a gente começa a ter a consciência de que nós somos maus, que nós precisamos dele e que nós não somos merecedores, mas a graça dele nos salva. Então, esse é o princípio de um bom relacionamento com Cristo. Eu sempre falo, se você começar um relacionamento sem ter a consciência de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, não vai dar certo. A gente precisa ter a consciência de que eu sou falho e eu não consigo sozinho, por isso eu vou até Jesus. Porque nós não vamos até Jesus porque nós somos bons. Ele mesmo diz que ele não veio para os bons. Ele veio para os que estão doentes, para os que estão perdidos. E essas pessoas somos nós. Quando nós estamos doentes, nós não vamos procurar o médico. Assim Jesus é conosco. Quando a gente não tem mais solução para a nossa vida, Jesus ele é a solução. Jesus ele é o início de tudo. Então aqui Jesus, ele foi batizado por João Batista, né? E o Espírito Santo veio como pomba, repousou sobre ele. Né? E o Senhor do céu ouviu uma voz dizendo que esse é meu filho querido, né? Que me dá muita alegria. E depois de batizado, e depois de ter recebido o Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes, quando você for batizar e a sua vida começar a dar não vou dizer uma bagunçada, uma organizada, né? Porque a nossa vida vai bagunçada para Cristo, ela começa a se organizar com Cristo e por isso que você se assusta, porque não é mais do seu jeito, é as coisas de como Deus vai fazer. Você vai passar por tentações, porque muitas dessas tentações de Jesus durou 40 dias. Mas muitas dessas tentações vão durar muito tempo na sua vida, para que você venha se fortalecer na fé, para que você venha ter poder, unção de Deus na sua vida. Porque depois daqui você vai ver o que Jesus começou a fazer. Depois dessa aprovação, você vai ver o que essa aprovação causou dentro dele, para que ele começasse a exercer o ministério dele. Então, essa aprovação que você está passando, que eu passo, não é para nos humilhar, não é para dizer que, nossa, depois que eu me batizei, tudo virou dos avessos. Não, essa provação é por nos forjar mesmo, para nos dar mais fé, para forjar o nosso caráter, né? E automaticamente nos trazer mais unção de Deus para nossa vida. Vamos lá. Continuando. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. E ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago e da Galileia quando viu os dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhe disse: venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e deixaram Zebedeu e o seu pai, os empregados do barco, e foram com ele. Então aqui Jesus já está começando a chamar os discípulos, né, para andar com ele. Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum e no sábado foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficavam muito admiradas com sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como dos mestres da lei.
Então chegou ali o homem que estava dominado por espírito mau, e o homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo Deus que enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale sua boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito dele, saiu. Todos ficaram espantados e diziam para os outros: O que quer dizer isso? É um novo ensinamento com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão, André. Agora a sogra de Simão estava na cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela, ajudou-se a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar dele. E Jesus, aqui a gente percebe que logo após, quando o Senhor saiu do deserto, ele já convocou ali os discípulos, já chamou pessoas para caminhar com ele, porque a gente não caminha sozinha. A gente não caminha sozinha. Logo depois que você for batizado, procure pessoas que têm mais sede de Deus, que tem mais fé que você, para você caminhar junto, porque sozinha a gente não consegue. Então você vai se deparar com um grupo de pessoas que gosta da presença do Senhor para andar junto com você nessa caminhada. E logo depois Jesus fez, a sua primeira aparição foi expulsar um demônio. E logo depois ele curou. E é isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para expulsar demônios e para curar as pessoas, mas ninguém quer pagar o preço por isso. Jesus pagou lá no deserto. Entende que essa provação nos forge, nos dá a unção de Deus para que a gente possa fazer coisas que ele fez. Então aqui, logo depois, ele cura a sogra de Pedro. E depois, à tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes, as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. E ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. E depois vai dizer que de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade. Foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Eu vou parar até aqui para eu explicar essa partezinha. Então vai dizer assim: quando Jesus, vocês podem perceber que depois que a fama de Jesus começou a se espalhar, muitas pessoas começaram a chegar até ele, pessoas doentes, pessoas com demônios, e eles começaram a expulsar muito demônio e curar muita gente. Colocavam todas as pessoas acamadas, doentes, na frente da casa onde Jesus estava. E de manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade para um lugar deserto e ficou orando. A nossa oração no secreto não pode ser negociada, né? Por mais que você ore em público, por mais que eu estou aqui fazendo uma live, a minha oração, o meu momento com o Senhor no secreto não pode ser negociada. Nós precisamos disso, né? Precisamos disso. E Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos aos povoados que fica perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho na sinagoga e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele foi curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte para ninguém isso, mas vai pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora. O homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora. Alguns lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Essa também, aqui a gente encerra nosso primeiro capítulo
Mas a gente vai perceber que, gente, a evidência de que o reino de Deus chegou. Teve até um pastor que disse que e é verdade, a evidência que o reino de Deus chegou quando você começa a fazer aquilo que você foi chamado. Quando você começa a levar o evangelho, quando você começa a expulsar o demônio, quando você começa a curar. E você vai me perguntar, Tami, mas como que eu sei se eu posso orar para as pessoas serem curadas, se eu posso orar para alguém que está possuído, alguém que está sendo oprimida por Satanás? Você só vai descobrir, você só vai começar a adquirir unção para isso fazendo. Nós fomos chamados para isso. Como os filhos de Deus, a gente tem que colocar as mãos e as pessoas serem curadas. A gente tem que repreender Satanás e ele tem que bater em retirada. Só que muitas vezes o que está acontecendo com os filhos de Deus é o medo de que eu não consigo, de que isso não é para mim, de que isso é para os pastores, isso é para os líderes. Mas não, o próprio Senhor vai dizer que isso é para os discípulos, filhos do Senhor Jesus. Né? Ele nos ensinou que através do jejum, ele nos ensinou que através do secreto com ele, ninguém faz nada publicamente sem antes ter ido para o secreto com o Senhor. E que esse ano você possa desejar mais o secreto de Deus. Que esse ano você comece a desejar mais da presença do Senhor. Então por isso que eu sempre falo, andem com pessoas que tenham mais fé que vocês. Encontre pessoas que tenham mais sede de Deus, porque ninguém caminha sozinho. Nem o próprio Jesus caminhou sozinho. Você precisa fazer discípulo. Você precisa pregar o evangelho da forma que você... Eu falo assim, ninguém precisa pregar o evangelho só nas redes sociais. Porque nem todo mundo tem o dom de pregar nas redes sociais. Assim como nem todo mundo tem o dom de falar em público. Cada um vai usar a habilidade que tem. Não é verdade, Clécia? Cada um tem que usar a habilidade que tem. O Senhor tinha me cobrado sobre isso. Então, você precisa ir para as redes sociais. Porque eu não sou boa em público, mas eu sou boa para falar nos stories, eu sou boa para falar no Facebook, eu me sinto à vontade. E nós precisamos usar as habilidades que Deus nos deu para o reino. Se você é boa para falar com seus vizinhos, se você é uma pessoa que faz amizade fácil com os vizinhos, comece aí. Comece a fazer um grupo de oração na sua casa. Né? Comece a espalhar a boa notícia. Se você é boa também nas redes sociais, se você tem facilidade em gravar uma live, em falar com a câmera, comece por aí. Mas esse ano nós precisamos, mais do que nunca, anunciar o evangelho. Nós precisamos orar pelas pessoas e elas serem curadas. Nós precisamos arrancar esse espírito, né, que tem oprimido até os filhos de Deus e ninguém tira. Nós precisamos saquear o inferno. Porque o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com você, né? E se nós desejamos tanto a volta de Cristo, nós precisamos, como que eu posso dizer? Nós precisamos chamar atenção para essa vinda. E o Senhor já nos disse que, né, que haveria sinais, nós precisamos mostrar esses sinais do avivamento nas nossas casas, com a sede e a fome da presença de Deus. Então aqui nesse primeiro capítulo que a gente falou hoje, o Senhor nos ensina certinho o passo para que o reino de Deus chegue até nós, para que a gente venha adquirir unção, para que a gente venha curar, expulsar os demônios, é jejum, momento secreto com o Senhor, arrependimento de pecado. E a gente tem que fazer. A gente não pode ficar duvidando, porque tudo que Satanás vai colocar na sua mente é: não ore pelo enfermo, que você vai passar vergonha, porque essa pessoa não vai ser curada. E quando o Senhor está dizendo, orem pelos enfermos e expulsem os demônios. Então não deixe que as mentiras de Satanás entrem na mente de vocês, que vocês não são capazes de fazer isso. Porque tudo que ele quer é nos enganar, porque ele é mentiroso. Então não acredite, todo pensamento contrário da verdade de Deus é de Satanás na nossa mente. Nós somos tentados o tempo todo, por isso que o Senhor vai dizer que nós precisamos ser vigilantes, precisamos renovar a nossa mente o tempo todo. Porque Satanás, ele só tem um objetivo, é nos separar da vontade de Deus. E que você hoje tenha mais sede de estar na presença do Senhor, que você hoje possa separar as primeiras horas do dia para o Senhor Jesus, orando, lendo uma palavra. Então eu te convido, todos os dias nós vamos estar aqui, 5:10, lendo um capítulo de Marcos e orando, né? E que o Senhor venha ministrar no nosso coração, e eu estou muito feliz de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E é o que eu quero que você faça também, seja onde você estiver no seu trabalho, mas fale de Jesus. Sempre que o Senhor, se você tem essa vontade de falar de Jesus, fala: Senhor, me dá oportunidades de falar.
E o Senhor sempre vai levar alguém que tenha sede e fome da presença de Deus para que você possa falar do Evangelho. Assim como quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou a libertar as pessoas do cativo, pessoas vinham até ele para que ele orasse para curar e libertar as pessoas do cativo. As pessoas começavam a chegar. Então, quando você tem essa sede, as pessoas vão vir até você. O Senhor vai direcionar cada uma, mas você precisa estar preparada para trabalhar para o reino. Amém? Então, vamos orar para que a gente venha encerrar. Mas eu estou muito feliz mesmo e que essa live possa chegar no seu coração de qualquer forma. Amém? Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. E eu quero declarar, Senhor, uma fome, uma sede de Deus, da Tua presença no coração dessa pessoa que está assistindo essa live agora. Que o Senhor venha ferir o coração dela com uma sede, Pai, de todos os dias. Ela acordar com uma vontade de estar na Sua presença, com uma vontade de ouvir a Tua voz, Pai. Espírito Santo, acende de novo a chama, Pai, do fogo dos filhos de Deus. Que eles venham ter nesse ano, Pai, uma fome da Tua presença, Senhor. Que eles venham espalhar a boa notícia, Pai. Que eles venham curar, Pai. Que eles venham fazer o que chamou para ser feito, Pai. Que Satanás não venha atrapalhar a mente, Pai, dos Teus filhos, Pai, os enganando, os mantendo em cativeiro. Mas que todos sejam libertos hoje, Pai. Que uma chave, Pai, do céu abre, Pai, a mente de cada uma, mostrando quem eles são, que a identidade de Cristo possa fixar na mente deles e eles entender que eles foram chamados para levar a boa notícia, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, Pai, para levar a luz aonde está a escuridão, Senhor. Que nós possamos ser servos do Senhor, que nós possamos ser discípulos do Senhor aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que a presença do Senhor, Pai, acompanhe essa pessoa hoje. Que a presença do Senhor, Pai, venha acompanhar de tal modo que elas venham ficar pensando na palavra, que ela venha pensando o que ela está fazendo para o reino. Será que de fato ela está vivendo como Cristo quis que nós vivêssemos aqui na terra? Que ela venha refletir nessa palavra, Pai, do que ela está fazendo para o reino. Será que nós estamos anunciando o Evangelho? Será que nós estamos orando para as pessoas serem curadas, Pai? E é no nome de Jesus, Pai, que todo espírito de medo nós repreendemos em nome de Jesus. Que a ousadia do Espírito Santo entre no coração dessa pessoa, entre na mente dessa pessoa, que ela venha ser encorajada hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que amanhã, 5h10, nós vamos estar aqui lendo o 2º capítulo e orando. Amém? Glória a Deus. A Nayane tá aqui. E Clécia. E é isso. Agora eu vou encerrar aqui, gente. Como que eu encerro? Tá aqui.